Os Estados Unidos, quando eles invadem a Coreia do Norte, né, que, se eu não me engano, aqui chama de guerra contra a guerra para a resistência contra a invasão dos Estados Unidos, eles bombardearam tanto a Coreia do Norte que eles pararam de fazer missões de bombardeamento porque não tinha mais prédio em pé. Um general dos Estados Unidos falou: a gente colocou a Coreia do Norte de novo na idade da pedra. Ou isso que eles fizeram com a Coreia do Norte. Aí o Vietnã, que nunca levantou um dedo para os Estados Unidos, foi invadido por 10 anos. 10 anos de guerra, massacre de My Lai, onde eles mataram milhares de crianças, mulheres e etc. Aí os Estados Unidos vão e bombardeiam o Laos. O Laos, paizinho aqui no sul, que faz divisa com Myanmar, China e Vietnã. Já ouviu falar do Laos? Não, né? Nem os Estados Unidos. O Laos é o país mais bombardeado da história, porque os vietnamitas do norte, né, que eram os comunistas, às vezes cruzavam a fronteira para o Laos para fugir do ataque dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, beleza, vamos bombardear o Laos também. E não satisfeitos com isso, eles bombardearam o Camboja. Sabe o Camboja? Pois é, não sabe, né? Justamente, o Camboja nunca fez nada para os Estados Unidos. Eles foram lá e bombardearam o Camboja. Destruíram o país, boa parte do país, né? Não o país inteiro, mas boa parte do país. E aí, claro, né, que não acaba, óbvio que não acaba. E aí eles vão lá e bombardeiam, por exemplo, a Sérvia, que hoje é Sérvia, né? Eu tenho um amigo que sobreviveu a 2 bombardeios da OTAN, por causa dos Estados Unidos na Sérvia. E aí eles vão invadem o Iraque a primeira vez, porque o Iraque resolveu invadir o Kuwait, e os Estados Unidos, a gente tem que defender o Kuwait. Eles estão um pouco se fudendo pro Kuwait, eles foram lá por causa de petróleo. E aí os Estados Unidos invadem o Iraque de novo por causa dessa mentira de arma de destruição em massa. Como eu já falei, 500 mil mortos no processo e rouba tudo que dá do Iraque. E cria o ISIS no processo. Mais isso. Aí, não contentes, né, eles vêm e invadem o Afeganistão. 20 anos, $1 trilhão. E eu não estou usando exagerando, é $1 trilhão. Eu vou deixar na descrição aqui links de várias coisas, inclusive da Universidade Brown nos Estados Unidos, que mostra esse cálculo de quantas pessoas os Estados Unidos matou, quanto dinheiro. Eles gastaram $1 trilhão, 20 anos, para acabar com o Afeganistão e fugir. Todos esses países eles saíram com o rabo entre as pernas. Tem vídeo deles fugindo do Vietnã, fugindo de Saigon, porque a embaixada dos Estados Unidos estava sendo invadida. Eles não trouxeram nada de bom para lugar nenhum. E aí vamos voltar um pouco mais para trás, que eles inventam que houve um ataque num navio militar em Cuba, deles, né, quando Cuba ainda era colônia espanhola, e eles criam uma guerra contra a Espanha, e eles invadem Cuba, invadem Guam, invadem aqui as Filipinas e Porto Rico. Porto Rico e Guam até hoje são colônia dos Estados Unidos. Cuba está lá sofrendo embargo até hoje, embargos criminosos. Filipinas passou por anos de luta para ser independente dos Estados Unidos. E, é claro, eles invadiram o Havaí também, nos anos 40. O Havaí, que tinha uma qualidade de vida maior do que os Estados Unidos. O Havaí era um reino antes dos Estados Unidos invadirem. E hoje o Havaí está lá largado às traças, só para turista e a marinha do exército lá poluindo para tudo que é lado. Onde os Estados Unidos bota a mão é o toque de merdas. Literalmente o toque de merdas. Eles invadiram a China e invadiram sei lá mais quantos países pelo mundo. Isso que assim, os poucos que eu estou me lembrando. Os Estados Unidos nunca atacam numa guerra. Eles são sempre os defensores. Porque, se eu não me engano, existe uma lei nos Estados Unidos que eles não podem ser os atacantes. Então, toda guerra que eles se envolvem tem um estopim que não são eles que provocaram. Toda. O Vietnã, essa guerra contra a Espanha, Segunda Guerra Mundial, guerra contra o Iraque, eles são sempre defendendo. Como eu falei, inclusive por isso chama o Ministério da Defesa. Eles dizem que a China que é 1984, né? Eles nunca são os atacantes. Os Estados Unidos fez um ataque fake num navio em Cuba para poder invadir outros países. Fez um ataque fake aqui no Vietnã para poder invadir o Vietnã. E o Vietnã nem petróleo tem.
Nem petróleo tem. Eles invadiram o Paquistão depois do 11 de setembro e, se eu não me engano, não tinha nem paquistanês nos ataques das torres. Sabe o que tinha? Tinha gente da Arábia Saudita naqueles aviões. Os Estados Unidos invadiu a Arábia Saudita? Não invadiu. Por que será, né? O cara tem que ser muito mau caráter para dizer que os Estados Unidos não ia fazer uma parada fake para roubar petróleo. Quando, como eu falei, literalmente 2 dias atrás o cara estava roubando petróleo da Síria. Isso é coisa de filme, Monark. Os Estados Unidos roubou petróleo do Irã. Tinha navio do Irã, um navio no mar, óbvio, né? Os Estados Unidos foi lá e pirateou o navio. Até hoje, cara, até hoje tem missão até da China para ajudar a remover as bombas que tem no Laos, porque tem sei lá quantas mil bombas ainda no Laos que não explodiram. Até hoje tem gente que perde perna no Laos por causa disso, cara. E aí tem essa questão do agente laranja, até hoje tem gente nascendo com deformidade por causa do agente laranja. Afeganistão, vamos falar do Afeganistão. Depois que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, depois dos Estados Unidos gastar $1 trilhão na guerra do Afeganistão, imagina o que ele dava a fazer com esse dinheiro todo, né? $1 trilhão. Hoje, 92% da população do Afeganistão não fazem 3 refeições por dia, porque eles não têm acesso a comida. Ok? 20 anos de guerra, $1 trilhão e as pessoas têm menos comida do que eles tinham antes. Tem pessoas vendendo rins no Afeganistão, porque a gente tem 2 rins, então as pessoas estão vendendo o rim para poder sobreviver. Tem pessoas vendendo os filhos como escravos para poder sobreviver. Sabe onde é que está acontecendo isso também? Na Líbia. Depois que os Estados Unidos, Obama, né, aquele paz e amor, invadiu a porra da Líbia, tá lá, mercado de escravo de volta na Líbia. O discurso desse mau caráter não sustenta 10 segundos de Google